Olá, povo de Deus, muito bom dia mais uma vez, graça e paz por parte do nosso Deus a todos vocês, bem-vindos. Estamos dando início a mais uma madrugada com Deus, depois de 2 semanas, praticamente 2 semanas sem estar com vocês. Estou já na segunda manhã, segunda madrugada, e já no final do mês de julho, né? 27 de julho, e aqui estamos nós para mais uma manhã, mais um momento de busca pela chuva serôdia. Seja muito bem-vindo, é uma alegria estar aqui com vocês, nos preparando para o breve retorno de Jesus e nos preparando também para o nosso encontro em Maxaranguape, em Natal, Rio Grande do Norte. Eu não sei você, mas eu vou, viu? Só se eu morrer. Mas nós estaremos lá em nome de Jesus para a gente se encontrar de novo, né? Aqueles que já estiverem aqui no primeiro encontro, né? E aqueles que vão pela primeira vez. Vai ser uma bênção, queridos. Nós estamos orando, contando com Deus, com a bênção do Senhor, para que dê tudo certo. Muito bom estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar um amigo muito especial aqui para orar comigo nesse momento. Ele está com uma dorzinha de cabeça, mas vai ficar bom já já. É o meu irmão, cadê ele? Estava aqui na estante, menino. Ismael? Cadê o Ismael? Ismael, eu vi você aqui, Ismael. Aqui, bom dia, meu irmão Ismael. Abra seu áudio, por gentileza. Pronto, bom dia, amigo. Bom dia, irmão Mário. Bom Muito dia a bom tê-lo todos. aqui conosco. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Se você puder afastar um pouquinho o rosto da câmera, que está muito grande seu rosto. Aí, tá meio escuro aí, né? Seja muito bem-vindo, Ismael. É, Tá tudo bem com você, a família? tudo bem, Mário. O problema é a dor de cabeça, rapaz, que me apareceu já há um bom tempo. E eu como ruim com essa dor de cabeça, rapaz. Tenho que tomar remédio todo dia. Tem que ir no médico, Eu viu? Para poder ver o que é isso aí. já fui ao médico, já tirei um bocado de radiografia, tomografia, ultrassonografia e não dá nada. Mas isso aí é DNA, você sabe, né? É o quê? DNA, meu irmão, isso aí acontece com muita gente. É, né? Data de nascimento avançada. É isso mesmo. Amigo, eu quero convidá-lo para você fazer uma oração. Nos apresente a Deus nesse momento, nos consagre a Deus em oração, pode ser? Pode ser, sim. Fica à vontade. Bondoso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, somos muito gratos, ó Pai, pela vida, saúde, o alimento, calçado, vestido, teto que nos abriga, pelos teus cuidados, ó Pai eterno. Te agradecemos por tudo que tu tem feito por cada um de nós. Pai amado, neste momento, Senhor, estamos intercedendo pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, manda-nos já teu Espírito em porção dobrada, porque, Senhor, precisamos urgente concluir a tua obra, Senhor, e antecipar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, Senhor, não aguentamos mais viver neste mundo mau, este mundo cruel. Ó Pai eterno, continue cuidando de cada um de nós, Senhor, nos dando força, nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia, nos direcionando nos teus caminhos e firmando os nossos passos cada dia mais em ti. Ó Deus eterno, abençoe todos os teus filhos que estão necessitando de ti, Senhor, de tua ajuda. Tu sabes todas as coisas, tu sabes as necessidades de cada um de teus filhos. Então, Senhor, te pedimos, ó Pai, que tu, conforme a tua vontade, Senhor, resolva os problemas de cada um de teus filhos. Ó Pai amado, dai-nos um bom dia, nos livre das tentações, das ciladas, das armadilhas do inimigo. Continue, Senhor, nos abençoando. As bênçãos que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Ismael. Deus continue cuidando e abençoando você e sua família, viu? Muito obrigado. Amém. Amém.
Vamos louvar o Senhor, queridos, nesse momento. Nós pertencemos a Cristo, então vamos cantar que nós somos de Jesus. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu também já fiz minha escolha, irmãos. Eu sou de Jesus e tenho consciência disso, que pertenço a Ele pela criação e redenção, assim como você, né? Nós pertencemos a Jesus. Muito bom, queridos. Louvado seja Deus. Nós vamos... Muito bem, queridos. Voltamos, né? Eu tive a alegria de estar aqui com o irmão Edson Araújo, lá em Capim Grosso, meu querido irmão Paulo Sérgio e a irmã Marilza, aqui pertinho da gente, Barra de Pujuca. Não deu tempo de fazermos os pedidos, eu não fiz o meu, mas Deus sabe, né? O que é que vai no coração de cada um de nós. Estamos juntos de novo. Bom dia, meu irmão Rafael. Quero saudar também com alegria o meu irmão Pedro e a irmã Lúcia, lá no Rio Grande do Norte.
E saudar com alegria também meu pastorzão, pastor Robson. Muito bom dia, pastor. Bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Graça e paz. Amém. Graça e paz, Estamos juntos pastorzão. aí. Tá frio aí, Ô, né? Mário. Tá. Mário, Oi. tive o privilégio de estar com a irmã Elisama, minha irmã Iraci, lá de Quissé, né? Quissé. Estivemos orando juntos aí. Mário, eu queria lembrar aqui, se tudo continua certinho, de hoje a 8 estaremos começando os nossos momentos a sós. Confere. Confere, sim, pastor. Tá tudo certo, sim. Nós Pronto. vamos estar. O pastor Edson, ele preparou um convite e colocou no grupo da família ID, mas ele estava em dúvida em relação ao horário da programação no sábado, né? E aí, porque não teve nenhum, ele fez um convitezinho para quem quiser entrar num grupo para receber Isso. o link, né? E aí eu queria confirmar contigo, porque eu também quero convidar, eu já convidei alguns, eu quero convidar algumas pessoas para participarem conosco, mas eu queria me certificar dos dias, como é que vai ser os horários, tudo direitinho. Vai ser tudo 5 da manhã? Como é que vai ser? Então, para a gente esclarecer para o pessoal, né? E mandar o convite para os momentos a sós. É 5 horas, pastor, todos os dias. Pronto, então não vai ter só a vigília que vai ser diferente, né? Só a vigília que será diferente, mas todo o resto será 5 horas da manhã. 5 da manhã. Exatamente, exatamente. Beleza, porque aí, então vamos publicar esse convite aí, né? Para o pessoal participar. Quero ver se meu presidente participa desse Momentos a Sós, eu vou falar com ele. Pronto. Eu mandei um convite para pelo menos umas 30 pessoas aí. Eu espero em Deus que pelo menos umas 10 apareçam aí, ou mais, né? Uhum. Mas tomara que o pessoal aceite o convite, participe. E nós precisamos realmente espalhar o convite, irmãos. Convide muita gente aí para participar conosco desse momento a sós com Cristo. Aqueles que não participam da vigília porque ainda não fizeram nenhum masque, pronto, essa vai ser a oportunidade, né? Exato. Participando agora do Mask Online, toda vez que tiver a vigília, a Érica vai enviar esse convite da vigília para você, ok? Muito bem, queridos, vamos fazer uma reflexão rápida aqui, pastor Robson. Eu queria muito que vocês participarem, não quero que vocês participem, porque nós vamos falar de um tema, pastor Robson, eu selecionei aqui uma mensagem breve, rápida, né, que fala de coisas que têm nos distraído. Nós conhecemos a história da queda, né? Nós conhecemos ali a história do casal edênico, que Eva foi enganada. Aí a gente sabe muito bem essa história. Mas eu queria chamar a atenção, eu estava com o texto aqui, o texto sumiu. Deixa eu abrir de novo aqui, pastor, rapidinho. O texto de Paulo, quando ele fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é santo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deixa eu passar o texto aqui para você, para que você possa ler aí comigo. Colossenses ou Filipenses? Eu já não me lembro. É Colossenses, acho que é Colossenses mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Filipenses 4:8. É Filipenses 4, pronto. Pronto, aqui. Filipenses 4:8 diz assim, queridos: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, né, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós estamos no processo de santificação, nós estamos caminhando para isso, e é normal, pastor Robson, quem quiser participar, levante sua mão virtual para que você dê a sua contribuição também. É normal, de vez em quando, a gente fazer alguma coisa, agir de maneira incorreta, não porque a gente queira, quando a gente menos percebe, nós já fizemos, nós já falamos,
né? A gente age e aí vem aquele constrangimento, um sentimento horrível de vergonha. Eu fico, às vezes, perguntando assim, nós conhecemos o processo, como é que funciona, e a nossa tendência, às vezes, na maioria das vezes, é fazer exatamente o oposto. Isso porque a nossa natureza é uma natureza ruim, né? Pecaminosa, maculada pelo pecado, e tem trazido sofrimento, muito sofrimento, irmãos. Agora eu pergunto, irmãos, o que é que tem nos distraído? O que é que tem, o que é que está nos afastando da cruz? Nós estamos agora, pastor Robson, em uma semana de oração jovem, não é? E eu fiz a Muito bom, abertura, por sinal. muito boa, muito boa. Eu fiz a Eu estou abertura, assistindo a do pastor Dudu, né? Estou assistindo com o pastor Eduardo Batista. pronto. Tem opções aí variadas na internet, né? Aqueles que queiram. Exato. E eu fiquei, pastor Robson, eu fiz a abertura na igreja do Novo Horizonte, o senhor conhece bem aqui, domingo à noite. Pastor, a diretora jovem, estava numa tristeza, porque, pastor, ela disse que massificou o convite, mandou convite, ligou, fez convite pessoal, e o povo não compareceu. Domingo, rapaz, domingo, o povo não estava lá. Ontem eu fui na igreja da Gleba, Dona Célia está aqui com a gente, o pastor tinha 10 pessoas na igreja. E aí nós passamos ali por algumas igrejas, né? E as igrejas todas lotadas, gente para tudo que é canto. E quando a gente chega na nossa igreja, pastor, a gente vê um punhado de pessoas ali, a gente fica sem entender. E aí eu fiquei pensando, eu vou falar essa madrugada sobre esse assunto. O que está afastando as pessoas de Jesus, queridos? O que tem afastado as pessoas da cruz? O que está distraindo, pastor, essas pessoas? O tempo tem passado, o ritmo ele é um ritmo acelerado, né? Por que muitos estão esfriando na vida cristã? Às vezes a gente fica procurando colocar um pano quente, é profecia, não, irmãos, é, é profecia, é verdade. A gente já falou sobre isso aqui, é um período difícil, a igreja de Laodiceia é o último período da história da igreja. Mas eu sempre digo, pastor Robson, que Laodiceia é uma profecia, mas eu não preciso ser Laodiceia. Eu não preciso ser Laodiceia, não é? As pessoas falam da pandemia, mas, irmãos, isso já vem acontecendo há um bom tempo. Depois da pandemia, a coisa piorou mesmo, né? Piorou mesmo. Aí eu fico, às vezes, pastor, é, é, o que é que está acontecendo com o nosso povo? O que foi que houve? Deus está sacudindo a sua igreja, a busca incessante por conquistar coisas, eu não vejo problema nenhum nisso. Você tem que conquistar, sim, objetivos, tem que sonhar, tem que partir para cima, tem que lutar pelo seu melhor, mas não pode perder o foco. Não pode, de forma nenhuma, queridos, ser atraídos pelas coisas deste mundo, né? Eu estava conversando, pastor Robson, com alguns irmãos que estão aí em busca de um casamento, e eu falei assim para eles, rapaz, não sei se vai ter tanto tempo assim, né? Mas corra atrás do seu casamento, mas você deve orar também para que Jesus volte logo. Não, eu quero casar primeiro, rapaz. Espera aí, né? Assim, não. O que tem distraído, pastor Robson, as pessoas de Cristo? O que leva essas pessoas a fazer isso? Primeiro, eu acho que é a comunhão, né, pastor Robson? É aquela história, Mário, prioridades. Prioridades. Né? Prioridade. Então, quando Jesus é o primeiro, o último e o melhor, isso não acontece. Mas quando a gente troca as prioridades, aí a coisa fica complicada, né? Então, de fato, o que tem acontecido é que as pessoas estão priorizando outras coisas e não a sua relação com Deus. E aí essa é uma realidade que a gente vê. E olha, não é em alguns lugares, não. Eu acho que hoje é muito geral isso. É geral
hoje esse esvaziamento da igreja, não é? Infelizmente, como você disse, a gente passa em alguns movimentos que existem por aí e vê a igreja lotada, né? E chega na igreja adventista e você vê a igreja vazia. E a gente fica pensando o que é que está acontecendo. Agora também tem outra coisa, né? Tem uma outra ótica nisso aí. Acontece que na igreja adventista não se oferece aquilo que se oferece em outros lugares, né? Eu não estou falando aqui de que a nossa mensagem seja pior do que a deles, ou a nossa doutrina, mas acontece que muitas igrejas estão cheias porque eles oferecem o que o povo quer. O que é que o povo quer? O povo quer prosperidade, o povo quer bênção, o povo quer emprego, o povo quer marido, o povo quer mulher, o povo quer dinheiro, o povo quer... Entende? O povo quer aliviar as pressões psicológicas do dia a dia, o estresse, e aí vai para esse lugar e o povo pula, o povo sapateia, o povo cai pelo chão, e aí as pessoas, então, estão em busca dessas coisas, né? Como nós não oferecemos isso, você não vai na igreja adventista para ver o pessoal estar lá falando de ganhar dinheiro, de arrumar emprego, de curar a doença e tal. Embora tudo isso acontece, mas a gente não faz disso a nossa propaganda, né? Nós não usamos isso como cunha evangelística para atrair pessoas, né? Então, muita gente não vai lá, porque sabe que não vai ter esse tipo de oferta ali. E o nosso povo estava experimentando esta frieza espiritual. Rico estou e de nada tenho falta, né? Rico estou, de nada tenho falta. Então, não sente essa necessidade. Já conhece a verdade, eu já sei do que vão falar lá, então eu não preciso ir lá, né? Então, a gente está vivendo essa questão muito complicada e que nós, é como disse você, né? O inimigo ele criou muitas distrações, né? Muitas distrações. E eu fico triste, às vezes eu falo, Mário, porque todo mundo tem razão para não ir à igreja, né? As pessoas sempre têm uma Pastor, razão. Eu não é fui verdade. por causa disso, eu não fui por causa daquilo. E eu fico triste, porque as pessoas não têm pelo menos uma razão para ir, não é? Elas precisariam ter uma razão muito forte para ir para a igreja e não ir para qualquer outro lugar. Assim, eu sempre digo, eu vou para a igreja, irmãos, é porque eu tenho necessidade de estar lá, né? Eu sempre fui muito igrejeiro, sempre gostei muito de igreja, de culto. Às vezes tem dias, Mário, que eu vou para a igreja aqui, eu e Geralda, e veja, nosso grupo é um grupo pequeno, mas tem dia que a gente chega lá, só estamos nós dois na igreja, né? Os outros não aparecem lá. Então, não é fácil. Mas Ilma lembra que a gente tinha esse desafio aqui, não é? Esse desafio aqui no Nordeste. Às vezes a gente vinha, naquele tempo da irmã Zilma ainda vinha mais gente, né? Mas, assim, tem dia que está cheio, tem um bocado de gente lá. Tem dia que está lotado, tem visita, mas tem dia, dá uma chuvinha e tal. Esses dias mesmo, chovendo aqui, tem dia que duas, três pessoas, né? Se a Angélica não tiver aqui quando ela vai para a fazenda e Marcos não tiver, porque a Angélica e Marcos são também assim, eles não faltam, né? Eles estão sempre na igreja. Mas tem uma outra turma que de vez em quando some. Então nós enfrentamos essa situação exatamente, eu creio por isso, porque as pessoas não têm essa consciência da necessidade de adorar, de cultuar no templo, de estar na igreja, não é? A irmã Elisama quer falar, Mário. Mas não, Elisama, bom dia, minha linda. Bom dia, irmão Mário, pastor Robson e todos os pastores, que Deus abençoe cada um de nós. Essa doença está em todo mundo. Eu sei, eu sinto aqui na minha igreja. Às vezes eu vou para a minha igreja e eu saio assim fora para chorar e pedir a Deus. Meu Deus, manda os irmãos, acorda os irmãos. E nós estamos passando por esse mesmo problema, pastor, o irmão Mário. Quem sabe não, com certeza deve ser a sacudidura já, irmão. Ver quem é que está e quem é que não está firme. Eu, como diretora da igreja daqui, do Cascalho, de Taquara, eu tenho essa maior preocupação, né? Sempre estar nas casas das pessoas. Irmão, por que eu não for para a igreja? Porque se chover amanhã eu não vou, se fazer sol amanhã eu não vou, se tiver chover eu não vou. E sempre essa cantiga, né? Como a história do amanhã eu vou, amanhã eu não vou.
Então, um sábado desse, eu nunca esqueço a minha oferta em casa. Não sei por quê. Nesse dia eu esqueci a oferta. E quando eu estou na igreja, eu disse, meu Deus, minha oferta. Aí eu disse assim, aí eu levanto para buscar minha oferta, mas o Espírito Santo diz assim, agora não. Aí depois eu tornei a querer, agora não. Aí quando começou a lição, agora pode ir. Aí eu vim buscar a minha oferta, que minha casa não é tão longe da igreja. Mas ao descer, sair da minha igreja, encontrei um rapaz, e aí falei de Jesus para esse rapaz, pedi que ele voltasse para a igreja, Jesus está voltando e que Jesus precisa de jovem para trabalhar, eu estou velho, amanhã ele vai ficar no lugar, mamãe, tá bom, tá bom. Aí quando eu chego cá na minha rua também falei com uma turma que estava também na entrada da minha casa, e quando eu vou chegando na minha porta, lá vem uma irmã da igreja, que nunca mais ela foi para a igreja, porque senão ela é uma pessoa já antiga na igreja, desde a minha infância. Aí eu disse, irmã, qual o problema? Nunca mais havia só na igreja? Ah, eu não quero, eu não tenho vontade para a igreja, não. Aí, irmã, Jesus está em todo lugar. Mesmo assim, eu disse, irmã, Jesus está em todo lugar, com certeza, irmã, está em todo lugar, irmã. Mas, irmão, por favor, a igreja é um lugar onde a gente vai para nos congregar, para junto dos irmãos. Se não fosse essa necessidade. Eu disse, irmã, de tarde eu vou lá para a gente conversar. Tá bom. Aí eu peguei, quando foi de tarde, e aí eu fui lá na casa da irmã. Quando cheguei lá, ela estava assistindo televisão. Aí, quando ela me viu, eu disse, irmã, bati na porta, irmã. Ele levantou correndo e foi lá na televisão, desligou, né, a televisão. Aí veio no portão, abriu, entra, irmã, eu sentei. Aí comecei, sim, irmã, vamos conversar aquele papo de manhã que a gente estava. Aí eu comecei a falar, depois de muito falar, eu falei para ela assim, irmã, nós estamos passando por um momento de decisão. Que lado nós queremos ficar? Ela disse, mesmo. Tudo que eu falava, ela concordava. Eu disse, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando eu bati na sua porta, a senhora estava com a televisão ligada, ela disse, foi. A senhora estava assistindo Novo Tempo? Ela disse, não. A senhora estava assistindo o quê, irmã? Eu estava assistindo Irmão Coragem. De irmão Coragem. E a senhora está com essa coragem toda, irmão? Como esse irmão Coragem aí? E agora ele faz o pergunta, Jesus estava aqui com a senhora, irmã? Não. A senhora disse que Jesus estava em todo lugar. A senhora acha que Jesus estava aqui com a senhora assistindo o Irmão Coragem, irmão? Que Jesus quer que a senhora que tenha coragem, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, acorde, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, e comecei a chorar. Irmão, acorde, irmão. Jesus está voltando, irmão. Não vamos ser como as virgens, irmão. Já o noivo já porta e nossas velas se apagando, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Coloque o Espírito Santo na sua lâmpada, irmão. E vamos para a igreja, vamos buscar Jesus. Vamos acordar, vamos ajudar outras pessoas, irmão. Não vamos fazer como o povo que está agora em busca de festa, dessas coisas, irmão. Nós estamos agora em busca, irmão, de salvação. Jesus está às portas. E ela concordou. Fui no outro sábado da tarde na igreja. Mas é isso, irmão. Nós estamos vendo que os irmãos estão mesmo realmente colocando mil e uma desculpas. As pessoas estão se batizando, estão saindo por causa das festas. E por aí vai. Nós vamos orar por esse povo, vamos orar por nós para que a gente não caia, né, irmão? Que a Bíblia diz, olha tu que não caia, né? Valeu, irmã Lisama. Essa é uma realidade dura que tem acontecido ao longo da história. Muito obrigado, minha irmã. Benedito. Bom dia, Benedito. Bom dia, pastor Robson, bom dia, Mário, bom dia, demais. Rapaz, esse assunto ele é bem atual e, ao mesmo tempo, ele é bem antigo. Paulo já vinha dizendo o seguinte, não deixei de congregar como é costume de alguns. Lamentavelmente, o povo hoje acho que tomou como regra deixar de congregar. Eu venho de uma congregação pequena, poucos membros, uma faixa de 30 membros, e nesse momento que eu estou aqui em São Paulo, a igreja que eu frequento, registrado deve ter uma faixa de 150 ou um pouco mais do que isso. Mas até os saldos, irmãos, está ficando uma tristeza. A escola sabatina começa, a lição começa, e lá para as 10, 10h30 que o povo começa a aparecer. E tem saldos, irmãos, que você vê um vazio grande. E desde quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco incomodado com essa ausência, porque não é a primeira vez que eu frequento aqui, que eu ando aqui por São Paulo, que frequento essa igreja. E no passado, eu sempre dizia lá na minha igreja, citava ela como referência, porque não tinha sol, não tinha chuva, não tinha frio, que impedisse o povo de vir para a igreja. Mas, irmãos, é uma tristeza hoje.
Dá uma agonia você chegar na igreja e ver os bancos vazios, sabendo que tem dezenas e dezenas de pessoas que poderiam estar ocupando aquele espaço. Né? Esta semana nós criamos, nós que eu digo, os líderes da igreja local, criaram um plano de recuperação dessas pessoas. E a gente vê, quando a gente pega o cartão da escola sabatina, a quantidade de pessoas inscritas naquela sala, numa determinada sala, e quantos presentes. E, como Paulo disse, infelizmente, já está acontecendo, e Paulo, ele fala isso não só uma vez, nós estamos lendo esse texto de Filipenses, mas tem um outro onde ele já falava, já alertava que a gente não deixasse de congregar. E às vezes eu fico me perguntando, será que essa pessoa realmente tem o hábito de estar tendo contato com Deus? Porque durante a pandemia houve muita lamentação com os membros da nossa igreja. Mas pós-pandemia, quando a gente começou a voltar, poucos voltaram. Foi necessário uma busca incessante, foi necessário uma visita, como a irmã Elisama falou aí, que precisa a gente mostrar para eles a importância de termos a igreja, de estarmos juntos como igreja, de estarmos ali. Então, quando a gente olha para essa situação, às vezes nos entristece, e em alguns momentos eu fico feliz porque estamos vivendo no último dia. Estamos vivendo no período de Laodiceia, como vocês já foram citados aí, mas a gente não precisamos ser ela. Mas, infelizmente, a grande maioria está vivendo o tempo e como Laodiceia. Obrigado, Benedito. Luciana, sua participação, Luciana. Eu serei bem breve. Olha só. Solte o microfone. Solte o microfone. Isso. Pode falar. Tá dando para ouvir? Não. Isso, pode falar. Quando Deus chamou eu e Nailton para a gente fundar um grupo lá no bairro da Cepel, que é aqui pertinho, é Salvador, mas já pertinho de Simões Filho, foi com o distrito daqui. Nós fomos lá, nós fundamos lá, com a ajuda do pastor Ulisses Mendes, na época, e eu falei para o pastor, eu quero fazer uma visão assim, diferente aqui na igreja, para a gente observar umas coisas. E aí o pastor falou, o que você quer fazer, irmão? Eu falei assim, olha, todos os dias que os irmãos vierem à igreja, eles vão poder ofertar. Mas, irmã, nossa igreja não tem esse costume. Eu sei, pastor, nossa igreja não tem costume. O costume é ofertar na quarta ou no sábado, não é isso? Mas eu vou dar oportunidade, porque são pessoas de várias igrejas. As pessoas das outras igrejas, elas têm o costume de ofertar todo o culto que vai. Mas o que é que a nossa igreja faz? Só oferta um dia na semana. Agora já tem igreja que já está ofertando na quarta. Então, eu pegava, não era para alçar a oferta, não. Eu deixava uma caixinha lá na frente no púlpito e quem tivesse oferta fosse lá e desse. E as pessoas foram. Ao todo, em pouco tempo, a gente ficou com R$8.000 só dessa caixa. Fora o dízimo e as ofertas que eram feitas no sábado e no domingo. A gente comprou som para a igreja, a gente comprou várias coisas. A gente não exigia nada dele, só disse, aqui está a sua oferta de amor, a sua gratidão, sua gratidão ao Senhor. E todo mundo ia lá ofertava. Outra coisa que a gente fez, chegou a pandemia, a gente não tomou a decisão de fechar o grupo da CPL, não. Conversamos com a igreja inteira, querendo saber a opinião deles, porque eles eram pessoas que vieram de igreja pentecostal. Então, a maioria deles, irmã, nós cremos no poder de Deus. Se Ele quiser nos livrar da Covid, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós estamos com o Senhor também do mesmo jeito. Não aceitamos o fechamento da igreja. Aí o pastor que estava na época, né, falou com a gente, não, que esse pastor Alex falou, não, irmã, mas é um decreto, a gente tem que fechar. Aí eu cheguei para eles, irmão, por obrigação do governo do estado, a gente vai fechar só o sábado agora, a gente vai observar, tá certo, irmão? Meu irmão, a gente fechou o sábado, os irmãos ficaram numa tristeza. No segundo sábado, a gente abriu de novo e os irmãos tudo foram para a CEPEL. Olha, creio em Deus, ninguém na CEPEL pegou Covid. Vocês creem no que eu estou falando? São 50 membros na CEPEL e ninguém pegou Covid. Irmãos, pessoas que trabalham na SEASA, a maioria dos pessoal da CEPEL, eles são todos trabalhadores da SEASA. A gente não fechou mais a CEPEL. Amém. O uso de máscara, os irmãos vão por obrigação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a igreja também é muito a cara dos seus líderes. Se a igreja tem um líder frouxo, a igreja fica frouxa.
Você pega Covid na igreja, mas você não pega Covid em casa, você não pega Covid na rua, você não pega Covid no mercado, você não pega Covid na farmácia, você não pega Covid na rua. Que loucura é essa? Mas a igreja fez isso. Não, nós temos muitos idosos. Não, nós temos muito isso. Não, gente, vai morrer em qualquer lugar se tiver de morrer. Porque a profecia diz que Deus irá recolher muitos para si, porque não suportarão as provações que virão. E não depende de idade, não. Não depende de idade para ele recolher, não. Ele conhece quem é a essência de cada um. Então, a igreja tem essa questão, entendeu? E muita gente fica sem ir. Outra coisa, a gente fala, como o pastor falou, a gente não oferece cura, não oferece libertação, não oferece isso, não oferece... Na minha igreja eu ofereço, porque o meu Deus dá. O meu Deus da cura, é o Deus da sanidade mental. Você está entendendo? Lá na CPL a gente faz isso. A gente faz o JA para a gente se alegrar, ensino isso para os irmãos. É o momento de vocês virem para a igreja, para descontrair, adorar o Senhor e se alegrar. Vá na CPL, eu vou filmar, irmão, a CPL para vocês verem a quantidade de membros que tem lá, como é o JA e como é o culto de manhã. A minha igreja ela é diferenciada, o pastor mesmo que fala isso, porque é muita cara dos seus membros. A nossa igreja ensina as pessoas que não é pela sua oferta que você vai ser salvo, não, viu? Claro que não vai ser salvo pela sua oferta. Mas se você tem oferta, você vai comprar pizza para você, para quê? Traga oferta para a igreja, em vez de comprar pizza, em vez de comprar Coca-Cola, em vez de comprar coisa que vai se estragar, oferte para a igreja, você vai ter muito mais saúde. É isso, vocês têm que saber trabalhar. Você não está vendendo mentira para ninguém, não. Você está falando a verdade. O seu Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que traz alegria ao coração. E é o Deus que merece todas as suas ofertas e atenção. Desculpe aí, mas esse é o pensamento. Obrigado, Luciana. Iraci? Boa noite a todos, bom dia, né? Bom dia já. Bom dia. A Covid é só mais uma das desculpas, né? Que as pessoas têm usado para... Caiu o sinal da Iraci. Perdemos o sinal da Iraci. Veja, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como todas as outras, elas respeitam, sem dúvida nenhuma, todos os preceitos, ela respeita decretos, ela respeita. A igreja, ela só não pode ser intransigente, né? Pois não, pastor? Não, só uma questão aqui. Como a Luciana falou, ela tem razão em muita coisa, mas uma coisa a gente precisa atentar. Veja, ela, como líder de igreja local, assim também nós não fechamos aqui em Nordestina. Nós fechamos aqui na primeira semana, depois não fechamos mais. Em Itiúba também, o irmão Bruno, a igreja continua aberta, durante todo o período esteve aberta. Mas só que é o seguinte, a Igreja Adventista, como organização, ela não podia tomar essa posição de dizer aos irmãos para continuarem congregando. Exato. Quando havia um decreto, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, pastor. Obrigando a fechar as igrejas, porque aí você criaria um problema com a instituição, entendeu? Então, a questão dos pastores orientarem os irmãos a fecharem, porque havia um decreto estadual dizendo que as igrejas deveriam fechar, e nós devemos nos submeter às autoridades. Então, um líder ou outro, em algumas igrejas, continuaram abrindo as igrejas, louvado seja Deus, que não houve problema lá. Nós não tivemos nenhum problema aqui em Nordestina. Graças a Deus, não tivemos. Mas, se a igreja como instituição, ela toma... Não, a igreja adventista não vai fechar, ela afronta as autoridades, nós teríamos problemas e sérios problemas. Isso que eu ia falar, pastor. Com a igreja como instituição. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado de lembrar que há implicações, não é? Há implicações, não é frouxidão. Não é porque a igreja afrouxou, não foi frouxidão, é porque a igreja precisa respeitar, não é, as autoridades que estão constituídas, ok? Então, é por isso que em muitos lugares, principalmente nas igrejas, nas cidades grandes, onde houve uma pressão maior sobre esse assunto, a igreja realmente precisava ter esse cuidado. Não podia afrontar as autoridades e criar uma perseguição ou uma prova antecipadamente, né?
E a irmã White fala, inclusive, quando ela fala do decreto dominical, ela diz que quando o domingo for colocado como dia de guarda, nós não devemos afrontar as autoridades e Isso, querer trabalhar no domingo, né? isso. Então, a gente deve ter esses cuidados, ok? Eu concordo que a liderança influencia muito. Eu também já participei de uma igreja que era muito animada, vibrante, e que não, o povo estava constantemente lá, a igreja tinha movimento e tal. Mas aí a gente pensa que em todo lugar vai ser a mesma coisa. Mas eu digo a vocês, irmã Luciana na CEPEL, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, continue assim. Mas tem lugares que você chega, mesmo o líder tendo vontade, sendo uma pessoa que quer botar a coisa para frente. Eu estou dizendo porque já mudei, a gente muda muito de igreja como pastor. Você chega em distritos e distritos, igrejas e igrejas. E você seja em igreja que tem uma liderança animada, uma liderança fervorosa, uma liderança comprometida, mas que o povo, sabe, relaxou, que o povo está vivendo uma experiência de frieza espiritual, mesmo tendo líderes que estão fazendo de tudo, se sacrificando, fazendo de Exatamente. tudo para manter o povo ali, mas você tem um povo que está morrendo. Infelizmente, isso acontece também. Mas eu creio que a liderança, sim, faz diferença, faz, mas tem lugares que realmente a situação não é fácil, não. Não é brincadeira, não. E você é só olhar para a questão dos profetas, né? Olha para os profetas da Bíblia, olha para Jeremias, olha para Isaías. Estes homens eram líderes da igreja, eram profetas de Deus. E olha a condição do povo na época deles. Então, nós enfrentamos essa situação. E hoje, essa questão de prioridade, né? Como eu volto a dizer, é que muitas pessoas não têm hoje, a igreja está no templo como prioridade. Como a Elisama disse, muita gente tem essa ideia e está com essa ideia, está contaminado com essa ideia. Ah, não, eu posso adorar Deus em casa. Eu fico em casa, eu assisto pela televisão o sermão. Então, as pessoas perderam de vista esta necessidade de congregar. Agora eu digo, essa é uma questão de comunhão. Na minha visão, é uma questão da comunhão pessoal da pessoa com Deus. Se a pessoa ela tem uma vida de comunhão com Deus, se ela acorda na madrugada, se ela tem a sua vida espiritual está ativa, é uma pessoa que estuda a Bíblia, é uma pessoa de oração, ela não deixará de congregar, irmãos, a menos que seja por uma impossibilidade. Ela não pode ir, alguma coisa impede de estar na congregação. Mas a pessoa que tem uma vida de comunhão com Deus, a pessoa que ora diariamente, que busca o poder do Espírito Santo e que se liga, está conectada com a orientação da Bíblia e do Espírito de profecia, não vai deixar de congregar, irmãos. Não vai deixar. Entendeu? Com certeza. Ela pode ter a opção que tiver, mas ela vai estar na igreja. Então, eu creio que o grande problema e o principal problema que leva muitas pessoas hoje a não irem à igreja é exatamente essa falta de vida devocional, de comunhão íntima com o Senhor Jesus. Porque eu acho impossível alguém estar em comunhão com Jesus, que ora diariamente, que estuda a Bíblia, que estuda o Espírito de Profecia, que tem consciência da vontade de Deus, ela deixar de congregar. Ela não vai deixar. Verdade. Ela vai Verdade, pastor. Eu vou passar a palavra para Iraci, mas eu tomo também, pastor, essa posição no sentido de que eu fui diretor da igreja do Jaraguá e eu sou um adventista pentecostal. Eu gosto da glória, eu gosto de bater palmas, eu gosto de, sabe, uma igreja animada, vibrante. Mas quando veio a pandemia, pastor, Samuel está aqui, Samuel é membro do Jaraguá. Só chega lá na igreja, você conta de dedo as pessoas que estão na igreja. Foi falta de quê? Foi a liderança da igreja que era morta, que era fria? Não, é o que o senhor acabou de dizer. Se a vida espiritual não está bem em casa, se ela já não ora mais, se já não está lendo mais a Bíblia, é só um passo para sair da igreja, amigo. Mas só uma questão de tempo. E a pandemia veio e mostrou realmente quem é que está firme, quem é que não está. Né? Eu concordo também com o Luciano nesse sentido. Agora, a igreja, como o pastor falou, e eu ia falar justamente sobre isso, a igreja, ela respeita os decretos, ela respeita as coisas, as leis, e quando ela afronta isso, ela cria um problema não para aquela igreja local, mas de um modo geral. Isso passa a ser uma visão para o mundo de rebeldia, e a igreja ela não toma essa postura.
teve várias igrejas evangélicas que abriram aí, isso é problema delas. A igreja ela tem esse respeito pelos decretos municipais, estadual e federal. Iraci, bom dia. Continua, amiga, Bom, falando. bom dia. Bom, depois do que o pastor falou e o senhor falou aí, acho que não me resta quase nada para falar, né? Mas, assim, é impressionante, né? Às vezes eu saio para fazer visita com a minha irmã, com a minha prima, e é cada desculpa, assim, que a gente fica, sabe, É, assim, sem ter o que responder para a pessoa, verdade, sabe? Só pedindo verdade, misericórdia a Deus. A pandemia é só mais uma das desculpas, né, que as pessoas inventam é para não ir à verdade. casa do Senhor. Mas é como o pastor mesmo disse, né? Prioridade, elas não estão dando prioridade à sua salvação, né? A Cristo Jesus. Mas convida para ir no dia de sábado no Junta Panela, ou chama um desses cantores famosos que tem aí, né, para ver se a igreja não enche. Não é verdade? Porque as pessoas elas não estão indo à igreja, infelizmente, né? Algumas não estão indo à igreja atrás de salvação de Cristo Jesus, mas para atrás de entretenimento, né? De novidades, infelizmente, né? Mas que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor desperte essas pessoas, né? Antes que seja tarde. Verdade. Obrigado, Iraci. Paulo, Mário, eu queria dar minha opinião sobre isso aí. É muito polêmico, mas temos que entender o seguinte: nem todos gostam das coisas forçadas. Você vê como a Luciana aí, ela, ela foi de contra ao que as nossas leis estaduais estavam pedindo, né? Ela também não gostou. Mas nós temos que ter obediência. Assim como temos que ter obediência a Deus, temos que ter obediência aqui na terra, abaixo dele. Temos que entender isso e não podemos forçar as pessoas. As pessoas têm que ir por vontade própria, por adoração mesmo. mas eu entendi que a Luciana, ela falou que as pessoas tinham prazer de estar lá. Eu entendi a sua colocação, Paulo, mas ela quis colocar no seguinte sentido, de que a igreja reflete a sua liderança, e isso é verdade. Se você tem uma liderança animada, vibrante, espiritual, a igreja, a tendência natural é seguir. Mas como o pastor Robson falou, queridos, o que é que faz uma pessoa ir ao templo? O que é que me motiva a ir à igreja? Não é? A prioridade, irmãos, as prioridades, elas são mais importantes. A Cris, ela está aqui, ela é de Santa Maria, eu estou tentando abrir o microfone dela, eu fui convidado para pregar na igreja da irmã Cris, antes da pandemia, bem antes da pandemia, e quando eu cheguei na igreja, pastor Robson, eu pensei que eu tinha chegado cedo demais, porque só tinha 2 pessoas na igreja. 2 pessoas. E eu falei assim, tá cedo, e eu passei por outras igrejas, e a igreja tudo cheia, domingo à noite. Era um domingo à noite. E eu comecei o culto com 2 pessoas e terminou o culto com 2 pessoas. Percebe? Um domingo à noite, eu fiquei pensando, a Cris estava lá com a irmã Eremita, só elas 2, irmãos, não chegou mais ninguém. Então, e é uma igreja animada, vibrante, pessoas ali comprometidas. O problema não são os eventos da igreja, irmãos. É o que o pastor acabou de falar. As pessoas não estão dando prioridade a, a, ao que é de fato agradável. Tu lembra disso, Isso, Cris? isso, com certeza. Muita coisa foi dita aí que eu iria falar, mas já foi dito. Muitas igrejas insistiram, a verdade, a palavra certa é essa, insistiram em abrir os templos, mas não pegaram muitos Covid, mas pegaram uma outra doença chamada desobediência, né? Como já foi dito. E assim, existe 2 lados. Existe aqueles que usam a desculpa para insistir em estar na igreja, e existe aquele que usaram a pandemia como desculpa para não ir. Mas a questão é, na igreja ou fora da igreja, onde você se manteve? Por exemplo, um testemunho meu. Aqui eu tive um problema sério com o marido, porque devido à pandemia ele me disse, eu preferia que não tivesse pandemia e você estivesse na igreja, porque na igreja era 3 dias de culto, 3 dias de culto e algumas reuniões. E nessa pandemia você não faz outra coisa na vida, a não ser estar em culto e em reunião. 24 horas por dia. E assim, eu disse a ele, ou eu me mantenho o foco, ou as outras pandemias tomam conta de mim. Então, penso eu assim, com pandemia ou sem pandemia, o importante
é você permanecer, né? Para quê? Para que justamente você tenha como testemunhar dos dois lados, defendendo alguns de que não foram, como eu. Eu tenho um lar dividido, então eu tenho que ter obediência também a quem? A minha casa. Eu tenho pessoas com comorbidade, eu tenho comorbidade, então eu tenho que ter sabedoria. A todo tempo eu estava em casa, mas a todo tempo meus ministérios nenhum parou de funcionar porque o meu corpo não estava lá. Pregação, Mário mesmo foi um que eu convidei e no dia não estava lá. Eu me mantive firme na minha posição. Então, assim, a pandemia foi um momento para a gente chamar a atenção do que já vinha acontecendo, como o Mário acabou de dizer. Uma igreja fervorosa, cheia de gente, só tinha 2 pessoas. Então, eu penso assim, E isso foi bem antes da pandemia, viu, irmãos? muito, foram anos, né, Mário? Foram anos, a ponto de 2 pastores pensar em fechar a igreja. Mas pelo mesmo motivo de só ter 2 pessoas na igreja, pastor Ferraz, o último agora, antes do que a gente está, ele disse, não tem como. Como é que a gente pode deixar de ignorar tamanha fé de 2 pessoas, de uma igreja que era 100 pessoas e está assim? Por quê? Existe sempre os 2 lados, mas existe sempre um lado que, às vezes, por ser minoria, não chama atenção. Então, assim, a igreja hoje está vazia, não é por pandemia de Covid, é por pandemia de apostasia, até mesmo na característica do líder. Porque tem um líder fraco, sim, mas também existe aquele líder que tem uma aparência de verdadeiro, porém com atitude de fariseus. E os membros das suas igrejas percebem. E às vezes ficam, né, muitos líderes não têm jeito para falar, para conduzir suas ovelhas, e em vez de abraçá-la, termina expulsando. E aí os membros eles entram em luta espiritual, em luta carnal com as suas lideranças. Então a questão é, nós devemos buscar a Deus as respostas para nossos questionamentos, buscar a Deus para nos fortalecer e nos dar a nossa posição como membro de igreja, seja ela pentecostal ou não. Nós temos que ter o fervor, a fé e nos manter firme, porque é muito fácil a gente julgar, não é isso? Então, que a gente Ok. possa estar assim, ó, a pandemia está aí, viu? Ela não está gigante, mas ela está crescendo. E eu, desde o primeiro dia, eu nunca tirei a minha máscara. Deus escolheu alguns para ser contaminados com a pandemia. E Deus preparou alguns para não Que ser e conversa é essa, testemunhar. Cris? Cris, Deixa de conversa, Cris. não vá por aí não, viu, Cris? Deus escolheu quem para ser contaminado? Que conversa Não, é eu essa? falo assim, escolher o que eu falo é permitiu, nesse sentido. É nesse sentido de permitir, entendeu? No sentido de permitir, Irmãos, a permissão de Deus. sim. A gente está com o tempo Irmãos, avançado, veja, irmãos. nosso tempo avançou. Só esclarecer uma coisa aqui. Alguns de nós nos rebelamos contra as imposições. Eu fui um deles, viu? Assim como Luciana também, nós não fechamos aqui. Não é? Porque confrontamos 2 leis, né? Você tinha o decreto governamental, mas você tem uma Constituição que te dá liberdade para cultuar, né? E alguns irmãos decidiram que iam permanecer indo à igreja, não iam fechar a igreja. E permaneceram, como eu citei o caso de vocês aqui em Nordestino, o caso de Luciana Silva, o caso da CEPEL lá, a igreja de Itiúba. Itiúba, a prefeita era do Partido Comunista, lá fechou tudo, botaram barricada nas ruas para ninguém entrar na cidade, meteram terra para tudo quanto é lado. Mas o líder da igreja lá, o irmão Bruno, disse, pastor, não fechei um dia. A igreja continuou aberta, os irmãos decidiram continuar cultuando e continuaram cultuando. E eles não tiveram nenhum tipo de problema lá. Mas, como instituição, volto a repetir, alguns tomaram essa atitude de permanecer funcionando, a igreja decidiu, como a Luciana falou aqui, ninguém foi obrigado a ir para a igreja, mas os irmãos disseram, não, vamos continuar cultuando, e continuaram. Ela foi muito feliz nesse sentido aí. Teve Ela lugar deixou a que o igreja pessoal... livre. Exatamente. Teve lugar que o pessoal fez isso e a autoridade foi lá para fechar a igreja. Foi lá, exato. Teve lugar que aconteceu assim. Teve lugar como Itiúba, como aqui Nordestina, como lá na CEPEL, que não houve problema. Os irmãos continuaram cultuando, adorando, e não houve nenhum problema. Ninguém enfrentou dificuldade com a autoridade. Entendeu, irmãos? Agora, eu concordo com o que Cris disse aqui. É uma questão individual, irmãos. É a comunhão com Deus. Eu não dependo de líderes para estar na igreja.
Né? Porque se Exatamente. dependesse de liderança para ir para a igreja, tem gente que tem toda a razão de não estar lá. É Entendeu? verdade. Tem toda a razão de não estar. Mas não é nós, o cristão que está, como eu volto a dizer, o cristão que está em comunhão com Deus, que vive na sua vida devocional, tem o seu relacionamento com Jesus, não depende de liderança, não depende de programação, ele sente a necessidade de estar no templo, ele tem vontade, ele tem necessidade de cultuar a Deus na sua casa, na igreja, o lugar que foi reservado para isso. Ok? Então, eu volto a tocar naquele mesmo assunto. Na minha visão, é uma questão de comunhão com Deus. Depende do nível de comunhão que a pessoa está tendo com o Senhor. Nós começamos essa mensagem, reflexão, falando o que é que tem distraído as pessoas de Jesus, do Evangelho. E aí entramos por outro viés também, mas faz sentido, né? Está dentro do nosso... Veja, queridos, a gente sabe, nós temos conhecimento que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Já falamos disso aqui em outra oportunidade, aliás, muito bem esclarecida pelo pastor Robson. Mas o pecado, queridos, pegue uma foto sua de 10 anos atrás. 10 anos. Veja como você mudou o seu físico, a sua aparência. Em outros sentidos, o pecado ele nos transfigurou, irmãos. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Isso tem trazido muito desconforto, né? Mas a graça de Deus, ela nos restaurou. Eu posso estar envelhecendo, é natural. O meu corpo físico vai envelhecer, não tem jeito, não tenho como fugir disso. Mas a única coisa que não pode esmorecer nem envelhecer é o meu relacionamento com Deus, como o pastor Robson falou. Qualquer coisa, queridos, que me atraia, que me distraia, que me afaste de Cristo, não procede de Deus. Eu preciso estar o quê? Esse é o único amadurecimento que não apodrece, que é o amadurecimento espiritual. À medida que você se relaciona com Cristo, você está íntimo de Jesus, você vai amadurecendo. E acredite, você não apodrece com Jesus, pelo contrário, você é restaurado. Essa graça nos alcançou. Há muitas coisas, pastor Robson e queridos irmãos, muitas coisas disfarçadas de serpentes, distraindo e chamando a atenção. Eva foi atraída por algo que impressionou a Eva. E hoje, queridos, o que é que tem atraído a sua atenção a ponto de você não querer ir mais para a igreja? Eu vou no culto de sábado, domingo eu não vou. Irmãos, só se você estiver impossibilitado por alguma circunstância. Mas veja, irmãos, não permita que a serpente lhe traga distrações. As armas dele continuam sendo a mesma. O ataque dele está sendo intenso, né, pastor Robson? Cada dia que passa, ele está intensificando a sua luta, os seus ataques contra o povo de Deus. Não pense você que você vai ficar livre disso. O inimigo vai tentar fazer você se distrair também. Mas tenha cuidado, queridos. Nós somos seres livres, pensantes, somos seres bonitos, né? Somos seres maravilhosos, pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Mas tenha cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado. Você sabe quando você está sendo distraído. Você conhece o seu dia a dia, você sabe onde é a sua fraqueza, e é nisso aí que o inimigo trabalha. Então, irmãos, não permita que você seja distraído pelas atrações deste mundo. Há muitas coisas, eu repito, disfarçadas de serpente. Tenha muito cuidado, queridos. Tenha muito cuidado. E para finalizar, pastor, eu quero ler Filipenses 3, versículo 13. Mário, pois não, pastor? Antes de você ler isso aí, só uma coisinha que eu queria acrescentar aqui. Eu creio que a grande maioria dos que estamos aqui na madrugada somos líderes de igreja. E agora eu vou pegar o que Luciana disse. Luciana falou uma coisa que a gente precisa cuidar disso. Vamos tornar os nossos cultos o mais atraente possível, né? O mais espiritual possível, o mais participativo possível. Ou seja, vamos fazer com que o nosso culto seja algo que realmente preencha o coração dos nossos irmãos, né? Que o culto das nossas igrejas seja algo realmente vibrante, como ela falou aí. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Esse é o nosso papel como líderes,
tornar a nossa igreja relevante, um lugar que as pessoas tenham vontade de estar. É verdade, Luciano. É assim que tem que ser, eu concordo contigo. A gente tem que tornar o culto da igreja o melhor possível, porque para Deus a gente tem que dar sempre o melhor, fazer sempre o melhor. Com certeza. Agora lembre de uma coisa, essa é a nossa responsabilidade como líderes de igreja. Se nós não fizermos isso, o Senhor vai cobrar de nós. Entretanto, não deve ser isso que deve me levar a ir à igreja, ou seja, a minha responsabilidade como membro de igreja, é estar lá, independente de como vai ser o culto. Por quê? Porque eu não vou à igreja adorar o culto. Eu não vou à igreja adorar a programação. Eu vou à igreja para adorar a Deus. Deus vai estar lá, independente do programa. Se o pregador for negligente, se o diretor do culto for negligente, eles vão dar conta a Deus. Agora, se eu não vou adorar, eu estou sendo negligente. E eu vou dar conta a Deus também na minha parte na adoração. Ok? Então, vamos ser fiéis ao nosso Deus na parte que nos compete. Se a minha parte é ir lá para assistir, para participar, para adorar, vou fazer da melhor forma possível. Se a minha parte é estar lá para pregar, para cantar, para fazer uma programação atrativa, vou fazer o melhor possível. Porque cada um vai dar conta da sua parte a Deus, né? O importante é que a gente seja fiel na nossa adoração ao Senhor. Amém, amém. E aqui a gente fecha, pastor. Muito obrigado, queridos. O texto que eu quero ler com vocês, Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, irmãos. Avançando para onde? Para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avance, queridos, não fiquem parados, não sejam distraídos, não permita que a serpente lhe tire as atenções do Senhor. Deus nos abençoe, queridos. Que bom, viu, pastor Robson, que tivemos hoje muita participação. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação muito forte. A todos vocês, a nossa gratidão. E nós vamos cantar o hino que nós começamos, né? Nós somos de Jesus e vamos cantar esse hino com alegria. Sou de Jesus. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos para chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, osciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu,
Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória. Olhe dentro a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Amém. Eu também já fiz minha escolha. Ademir, desculpe, mas o tempo não deu. Amanhã, quem sabe, a sua participação conosco aí, tá bom? Queridos, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Passamos um pouquinho hoje do horário. Amanhã, pela graça de Deus, terminaremos mais cedo. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez. Luciana, Cris, Iraci, a todos vocês. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus, ele agirá por cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus, encerrando então a live dessa madrugada, pastor. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, por mais uma madrugada em que estivemos juntos, clamando pelo teu Espírito Santo, colocando diante de ti as nossas necessidades, intercedendo pelos nossos queridos e também meditando em tua palavra. Hoje discutimos um tema que tem sido muito complicado, lidar com essa questão da evasão dos teus adoradores. Pai querido, que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Que como líderes, nos proporcionar realmente um culto de adoração que seja atraente, que preencha as necessidades, que satisfaça as necessidades dos teus filhos, mas como adoradores, que nós não nos omitamos de te adorar em tua casa, que não deixemos de congregar, como disse o teu servo Paulo, como é costume de alguns, mas que estejamos sempre dispostos a estar na tua presença, no lugar que o Senhor separou para te adorar ali. Que o Senhor continue trabalhando em nosso coração e nos ajude a influenciar outros a ter essa mesma percepção da necessidade de estarmos contigo em tua casa. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua bênção para este dia e que possamos te adorar em todos os lugares, o que quer que façamos, sejam atos de adoração e o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Nos toma em tuas mãos, conduza-nos nos caminhos deste dia, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Robson, obrigado a todos. Lembre-se, queridos irmãos, há muita coisa disfarçada de serpente. Fique atento e prossiga, viu? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um grande abraço, um ótimo dia, Deus abençoe. A gente se vê amanhã às 4 horas da manhã. Um grande abraço a todos. Amém.